Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Irmãos, vamos continuar aí o nosso estudo que nós já viemos algumas semanas estudando sobre este tema, uma comparação instrutiva, uma comparação entre a criação e a recriação do ser humano na salvação. Então você que tem Bíblia, tome a sua Bíblia nas suas mãos, abra comigo no livro de Gênesis, e o capítulo de número 1 e o versículo de número 26, porque como fora prometido, hoje nós daríamos sequência nesse estudo e o tema seria: façamos o homem à nossa imagem. Amém? Então a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a semelhança de Deus. Deus fez o homem parecido com ele. O ponto culminante da obra criadora foi nesse momento, ao Deus criar o homem. O homem é um ser vivente, um ser racional. Ele fora feito à imagem de Deus para que possa dominar, para que possa governar a criação. Governar os animais que Deus havia criado para povoar a terra, para habitar a terra. Até então Deus havia criado somente os animais. Os animais é um ser irracional. Aí Deus ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, um ser racional, um ser que pensa, para dominar a terra e tudo o que há na terra. Claro, sempre como nós estudamos a vez passada, no estudo anterior, debaixo da bênção de Deus. Porque o homem, enquanto ele está debaixo da bênção e da proteção do Senhor, ele é limitado por Deus. Mas a partir do momento que o ser humano se acha no direito de ser acima ou ser melhor que Deus, acontece como aconteceu com Lúcifer. Então, por mais que nós tenhamos dons extraordinários, dons de cura, dons de profecia, dons maravilhosos dados por Deus, nós somos sempre homens, somos feitos do pó, somos feitos do barro, e o nosso Criador é que tem todo o poder e todo o domínio. Então Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem para definir um relacionamento peculiar com ele. Na sua vida racional, o homem era semelhante a Deus, no sentido de que era capaz de raciocinar e tinha intelecto, vontade e sentido. Então, no sentido moral, o homem ele era semelhante a Deus porque era bom e sem pecado. Deus fez o homem e o colocou na terra para dominá-la. Deus sempre tem o melhor plano para todos nós. O plano que Deus tem para a humanidade é sempre o melhor. O ruim e o difícil é porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas rejeitam o plano de Deus e saem da presença do Senhor e rejeitam a oportunidade de salvação. Mas o plano de Deus para a humanidade é sempre o melhor. Então nós entendemos que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E o plano de Deus foi sempre bom desde o princípio. Deus fez o Éden, colocou o homem ali. Deus descia todos os dias ali conversar com o homem. Deus vinha todos os dias, tinha um diálogo ali com esse ser extraordinário que foi o primeiro homem, que foi Adão. Todos os dias Deus descia no jardim do Éden e falava com Adão e conversava com Adão, porque Deus queria o melhor, Deus queria saber como Adão estava, Deus queria ter uma vida de intimidade com Adão. E assim como é conosco nos dias de hoje, Deus quer ter uma vida de intimidade conosco, Deus quer ter uma vida de conversa conosco, Deus quer ter uma vida que nós tenhamos uma intimidade com Deus, a ponto do Senhor falar conosco, de nos ouvir, de sermos tocados por Ele, pelo Espírito Santo todos os dias. Então o plano de Deus para um homem sempre foi o melhor. Tanto que quando o homem pecou, Ele enviou o seu Filho em forma humana para trazer a salvação. E nós vamos estudar o novo homem na recriação do ser humano na salvação. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então todos os cristãos têm essa oportunidade. Não somente os profetas, não somente os pastores, não somente os obreiros, não somente aqueles que estão à frente de grandes responsabilidades no reino de Deus, na igreja, mas todos os seres humanos chamados para essa tão grande salvação, chamados por essa oportunidade de mudança, têm essa grande oportunidade. Mas todos os seres humanos podem ter a sua vida mudada por Cristo. Na nova aliança, nada obstrui a nós de contemplarmos a presença de Deus. Porque o véu que separava o templo, o lugar santo, do santo dos santos e da presença do homem, onde o sacerdote só podia adentrar uma vez ao ano, esse véu se rasgou por inteiro quando Jesus morreu na cruz. Paulo fala que como por espelho, ao olharmos para um espelho, vemos como nós somos. E assim como o espelho, podemos ver como realmente somos perante o Senhor. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos a nossa vida, nós vemos o nosso ser, o nosso semblante. E assim nós podemos contemplar a nossa face. E aí nós temos que entender que nós temos que andar cada vez mais parecidos com Jesus. É o que Tiago fala quando Tiago escreve, capítulo de número 1 e o versículo 23 de Tiago. Abra aqui comigo rapidinho. Tiago capítulo 21, versículo 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Então, se nós somos ouvintes da palavra e não cumprimos, nós somos semelhantes a tais homens que contemplam o espelho, o seu rosto natural, que olha todos os dias no espelho e não vê mudança, que olha todos os dias no espelho e não vê transformação, que olha todos os dias no espelho e vê o seu corpo cansado, vê o seu corpo esmiuçando, vê o seu corpo envelhecendo e não tem sentido e não tem alegria de viver. Então nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, obedientes à palavra do Senhor e não somente ouvintes, mas praticar a palavra de Deus, porque se nós não praticarmos, continuaremos sempre as mesmas pessoas, continuarão sempre os mesmos seres humanos, vazios, sem Deus, e nós somos transformados um dia após o outro, progressivamente, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos transformados. Eu vou até abrir esse versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo está falando assim, Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Achei aqui agora Romanos 12, capítulo de número 2. Vamos ler. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conforme com as coisas do mundo, mas transformai-vos. Paulo não está falando que nós vamos transformar o mundo. Não vos conformeis com este mundo, e vocês não vão transformar esse mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A vós, por onde, Paulo? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só conseguimos entender qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a vontade agradável de Deus quando nós somos transformados pela renovação do vosso entendimento, renovando a nossa mente todos os dias. É pelo renovo do nosso entendimento, de um nível de glória e de um alto nível maior, vamos sendo transformados por Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Glória a Deus, isso é muito lindo demais, essa palavra é forte demais, fala muito conosco. Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 14, tem uma referência linda aqui também. Diz assim: não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando assim que não adianta ficar olhando para as coisas que ficaram para trás, porque o que ficou lá atrás não vai voltar, mas prossiga para o alvo e busque as coisas que estão à frente, correndo nessa carreira para a grande vocação de que está determinada por Deus em Cristo Jesus. Enquanto contemplo a glória do Senhor, os cristãos são de maneira contínua transformados à semelhança de Cristo, e o objetivo final de Cristo é ser, e o objetivo final do cristão é ser parecido com Cristo. Romanos 8, versículo 29. Vamos abrir lá para entendermos. Romanos 8, versículo 29. Porque Romanos 8, versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos conheceu e também predestinou, ou seja, o predestino, que é o destino final de sermos conforme a imagem de seu Filho. Ele nos conheceu, Ele nos predestinou, preparou para nós esse destino de sermos semelhantes a Ele. 1 João 3,2. Abra lá e já estaremos encerrando o estudo de hoje. 1 João 3,2 está muito gostoso de estudar. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O quanto mais o ser humano se concentra em Cristo, o Espírito Santo torna cada vez mais a imagem de Cristo. Então Deus, Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle, e Jesus, Ele nos faz transformados à imagem e à semelhança de Jesus, porque o homem pecou, todos pecaram, desconstituídos estamos da glória de Deus, mas por Cristo Jesus nós temos acesso a essa salvação, a essa transformação e a essa mudança, e Ele pode mudar a sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Até o próximo estudo. No próximo estudo nós encerramos esse tema, e o próximo tópico do próximo estudo é: Deus descansou. Glória a Deus. Fica com Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.